e anunciamos o painel de número 5 com o tema Desafios do Capitalismo e o Papel do Estado na Economia. Como painelistas, por favor, convido o senhor Armando Castelar, coordenador da Economia Aplicada do FGV IBRE, que falará sobre os desafios no planejamento estratégico, senhor Eduardo Costa, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que falará sobre os desafios na área da pesquisa, e o senhor Rui Schneider, CEO da Schneider e Companhia e membro do Conselho do CODEMEC, que falará sobre os desafios no planejamento de longo prazo. Como moderador, o senhor Francisco Costa e Silva, sócio da Bocater Camargo Costa e Silva Advogados. Este painel também tem a duração de 60 minutos. O senhor moderador fará controle do tempo, 15 minutos a cada painelista. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, uma honra. Agradecer o convite do CODEMEC, do Tomás Tosse de Sá. Agradecer a presença dos debatedores, dos palestrantes. Nós temos um tempo muito exíguo, né? Então, sugiro que cada um fale de uma maneira um pouco mais curta que for possível, para que a gente tenha um espaço para algum tipo de interação com o auditório, né? E os palestrantes são conhecidos: Armando Castelar, coordenador de Economia Aplicada da FGV IBRE, professor da Faculdade de Direito da FGV, formado pelo ITA, mestrado em Administração pela COPEAD, em Estatística pelo INPA, PhD pela Universidade da Califórnia, Berkeley. O Eduardo Costa é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, diretor do LabX, ex-diretor da FINEP e do CNPq. E Rui Schneider é um companheiro antigo, tem a sua própria empresa, CEO da Schneider e Companhia, conselheiro do CODEMEC, é conselheiro de diversas empresas e foi também executivo de instituições financeiras. Também é engenheiro com mestrado em Stanford. Então, eu vou passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, que é o professor Armando Castelar. Por favor. Muito obrigado, Costa. Muito obrigado, Tomás, pelo convite. Prazer estar aqui. Uma boa tarde a todos. Sempre menos desafiante falar depois do almoço, quando já houve uma sessão que antecedeu. Eu tinha preparado um PowerPoint, mas para tentar andar mais rápido, eu vou só falar aqui as coisas mais importantes, para evitar passar por grafos e coisas assim. O tema Desafios do Capitalismo e o Papel do Estado na Economia, eu acho que são dois temas, na verdade, diferentes, que têm alguma interação, mas são diferentes. O subtítulo que me foi dado é Planejamento Estratégico, então eu vou tentar falar um pouco mais assim, da grande visão, com a ideia um pouco de traçar cenários da forma que eu vejo esses dois temas, o desafio do capitalismo de um lado e o papel do Estado na economia do outro. Começando, então, pelo capitalismo e os seus desafios, acho que a gente está vivendo um momento em que o capitalismo, de fato, está vivendo desafios importantes que vêm basicamente de três fontes. O primeiro é um certo desgaste da democracia liberal. Capitalismo é um sistema econômico que veio muito associado à democracia liberal. E a democracia liberal, hoje em dia, sofre um ataque não trivial por parte de regimes populistas, pela percepção exatamente que o capitalismo está provocando uma situação social de desigualdade de renda, desigualdade de oportunidades, de falta de perspectiva para grupos importantes da sociedade em vários países do mundo, e o populismo hoje em dia é muito forte na Europa, a gente pode dizer que na América Latina também,
a gente pode dizer que nos Estados Unidos também o populismo entrou com força. E populismo e capitalismo são tensos porque, obviamente, numa democracia liberal, as pessoas votam, cada pessoa é um voto, não necessariamente é assim no capitalismo, onde o poder econômico, a capacidade de influência é bastante desigual e é feito para ser assim, né? Então, como é que as instituições do capitalismo vão sobreviver a um quadro em que a sua irmã siamesa, que é a democracia liberal, está sofrendo com fragmentação partidária, populismo e outras coisas, mas eu acho que de fato, um desafio importante. Acho que a gente não vislumbra ainda qual vai ser a solução dessa dinâmica. Eu acho que ela tende a ficar mais aguda conforme o tempo passa. A gente está aí com a eleição do Boris Johnson para primeiro-ministro na Inglaterra, que acho que de todos os candidatos certamente era o mais perfil populista. Tinha o que mostra que mesmo no berço da democracia liberal, que é a Inglaterra, ela não conseguiu sobreviver à força do populismo. A segunda grande tendência que está fazendo o capitalismo enfrentar desafios é o fato de que as economias avançadas, as grandes economias, estão perdendo dinamismo quando se olha em termos de PIB agregado, pelo fato de que você vive uma transição demográfica violenta, em que hoje em dia se discute a japanização da Europa e a europeização dos Estados Unidos, no sentido de que você tende a ter até um bom desempenho do ponto de vista de renda per capita. A gente fala muito de estagnação do PIB japonês, mas, na verdade, em termos de per capita, o Japão vai muito bem. O que acontece é que a população japonesa cai, e, portanto, você tem um PIB que praticamente não cresce. Quando você olha em termos globais, você vê que a economia mundial continua crescendo mais ou menos do jeito que ela vinha crescendo ao longo das várias últimas décadas. Mas isso porque os países em desenvolvimento continuam crescendo relativamente bem e têm cada vez respondido por uma parcela mais elevada do PIB mundial. Então, ainda que do ponto de vista do PIB mundial, esse problema da estagnação secular, como se passou a chamar, das economias avançadas, esteja sendo absorvida por esse reequilíbrio de participações, o mesmo não acontece no mercado financeiro. E você tem, as economias avançadas têm uma influência muito maior do ponto de vista dos mercados financeiros do que tem do ponto de vista de PIB. E do ponto de vista de mercado financeiro, a nova realidade é um mundo com taxas de juros baixíssimas. Você tem 12,5 trilhões de dólares em títulos no mundo pagando juros nominais negativos. Eu estava lendo um estudo outro dia que se estimava que se o governo alemão hoje em dia resolvesse lançar um título de 100 anos, ele provavelmente faria isso com um juro muito perto de zero, nominal. Ou seja, que o mercado está trabalhando, se comprometendo a não receber praticamente nada em termos nominais durante décadas de remuneração. Isso, obviamente, traz desafios de diversas naturezas, desde que os pensionistas do fundo de pensão vão fazer para se aposentar. A gente estava lendo aqui, talvez o problema dos aposentados desapareça porque não tem mais a mesma capitalização das suas poupanças desse país, mas também no Brasil, né? Se você olhar o que aconteceu com os juros no Brasil ao longo de junho, julho, é uma das coisas simplesmente impressionantes. Mas tem outras questões também de que você passa a ter muito mais chances de crises financeiras, alavancagem corporativa é gigantesca hoje em dia. Então, tem toda uma nova realidade que vem desse mundo financeiramente instável de juros muito baixos, ou, como eu disse, mesmo negativo. Nesses 12,5 trilhões de dólares que eu mencionei, tem uma quantidade grande de títulos corporativos. O terceiro problema é a crise na governança econômica global, que tem na guerra comercial entre Estados Unidos e China, mas não só com China, a sua dimensão mais óbvia, mas não para aí. Então, você tem visto, de fato, uma OMC muito esvaziada, você esvaziando o ONU, você esvaziando instituições que a gente passou a dar como dadas desde no pós-Segunda Grande Guerra, que hoje em dia vão sendo aos poucos esvaziadas e perdendo a sua relevância e levando junto, obviamente, a forma como
funcionava a economia mundial e o capitalismo global durante todas essas décadas. Então, isso claramente está mudando. Não acho que é uma coisa que vai ser revertida porque é só o Trump, e se o Trump perder a eleição, isso muda. Eu acho que tem questões geopolíticas óbvias colocadas por trás desse processo. A ascensão da China, não apenas como uma potência econômica, mas como uma potência militar, na sua influência, que ela tem buscado, de novo, não apenas na Ásia, mas como, por exemplo, a Belt and Road Initiative, projetos de infraestrutura gigantesco que leva um bom pedaço da Ásia e parte da Europa, obviamente são outras realidades. A tendência é que a gente veja um fracionamento maior de mercados. Vai ter a internet dos países em volta da China, a internet dos países ligados aos Estados Unidos, quem sabe uma internet na Europa também, com comunicação muito parcial. Eu acho que a gente vai ter a tendência a um surgimento de uma nova moeda de reserva internacional. Os europeus vêm tentando fazer isso com o euro, mas o RMB também tende a se tornar uma moeda de reserva internacional e, portanto, um fracionamento maior de mercados de commodities, de mercados financeiros. Portanto, um capitalismo bastante diferente daquele capitalismo que a gente se acostumou a ver ao longo dessas últimas décadas. Então, sim, eu acho que existem desafios importantes colocados para o capitalismo por todas essas frentes, as questões da democracia liberal, a questão das instituições globais, da governança global e a questão da geopolítica. Eu acho que o papel do Estado nessa economia, nesse capitalismo, tende a crescer, porque as questões geopolíticas vão se tornar mais importantes e, naturalmente, o Estado se torna, então, mais central nesse processo. Mas mais interessante, eu acho que discutir o papel do Estado na economia mundial, nesse novo capitalismo, eu acho que talvez discutir o papel do Estado no Brasil, porque o Brasil está muito afastado de toda essa discussão do capitalismo global. É um país pouquíssimo integrado do ponto de vista comercial, mesmo do ponto de vista financeiro, como eu disse, ainda que a gente hoje sinta na queda dos juros longos no Brasil, a influência da queda dos juros longos lá fora, não é um player importante, mas obviamente vai ter que saber com quem ele se posiciona, se esse cenário que eu tracei de fragmentação do capitalismo global de fato acontecer, mas ele não é um ator influente nesse processo e, portanto, para esse processo, o Estado brasileiro não precisa estar muito fortemente envolvido. Mais interessante, como eu disse, é tentar discutir o papel do Estado na economia brasileira. E aqui eu acho que a gente também deve, nos próximos anos, ver bastante coisa e talvez, se isso ocorrer, mudando bastante o capitalismo no Brasil, não o capitalismo global. Eu acho que para entender essa mudança é importante entender como é que o Estado entrou na economia no Brasil, em países semelhantes. O Estado é uma criação, a intervenção estatal é uma criação que vem muito da época das teses totalitaristas, do comunismo e do fascismo, do marxismo e do fascismo. Era uma forma que entrou no Brasil como uma maneira de tentar industrializar o país e tentar se contrapor às elites rurais que eram vistas, então, como contrárias à industrialização, contrárias à urbanização. Então, o Estado entrou no Brasil de uma forma, de novo, de uma proposta totalitária, como se entendia nas décadas de 1920, 1930, num esforço de industrialização. Quando a gente democratizou o país, na década de 80, o Estado tornou-se, já vinha pouco funcional, tornou-se totalmente disfuncional, porque ele, dissociado da ideia do totalitarismo, ele era muito ineficiente. E eu acho que só cresceu essa ineficiência. Então, eu acho que tentar repensar o Estado no Brasil, numa democracia, que é o que espero que seja o nosso regime daqui para frente, eu acho muito difícil. A gente, de fato, tem que começar a pensar no Estado de forma bem menor, com muito menos intervenção do que ele foi pensado em meados do século XX. Não bastasse isso, obviamente, existe o fato de que o Estado não tem mais dinheiro. Então, uma parte grande da intervenção estatal era canalização de poupanças, era exatamente o Estado tributando e ele decidindo a alocação de recursos, está exaurido por falta de recursos. Nesse sentido, eu acho que é inevitável, a gente pode postergar um pouco mais, pode enrolar menos ou mais, mas o país deve viver
uma redefinição muito grande do papel do Estado na economia brasileira. Eu acho que reformas com abertura comercial, privatização, desregulamentação, são reformas que, inevitavelmente, a gente vai ter que fazer. Agora, diminuir o papel do Estado não pode ser tudo, e eu acho que isso que reflete muito a nossa dificuldade de retomar o crescimento. Existe toda uma institucionalidade que precisa ser colocada no lugar para que o setor privado possa funcionar sem ser o Estado exercendo esse papel histórico que a gente teve aí por quase, 50, 70 anos, o Estado brasileiro fazendo. Eu estava outro dia numa conversa, por exemplo, em que alguém estava citando que os empresários continuam indo a Brasília perguntar o que deve fazer, qual é o setor prioritário, onde é que vai ter incentivo, onde é que vai ter crédito subsidiado e assim por diante. A gente, obviamente, tem que ter uma revolução que é bem mais ampla do que só vender empresas ou abrir economia. Então, de novo, acho que são desafios não triviais, bastante diferentes no caso do Brasil, e que certamente o papel do Estado vai ter que ser repensado. Era isso. Muito obrigado. O que não falta é desafio. Esse desafio da institucionalidade, realmente, vai ser difícil saber por onde que vai começar esse processo. É um processo político complexo e demorado, né? Eu vou pedir ao doutor Eduardo Costa que seja o nosso segundo palestrante. O professor Eduardo Costa, ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, a formação dele de engenharia, é diretor do LabX, ex-diretor da FINEP, ex-diretor também do CNPq, né? Então, por favor, professor. E pode até, por gentileza, explicar o que é LabX, para iniciar, que é o seu atual. Bom, X, primeiro deixa eu cumprimentar aqui o meu amigo querido, Tomás Tossa de Sá, que me convidou para estar aqui hoje com vocês. E é um prazer muito grande estar nessa audiência aqui e vendo diversos velhos amigos. Eu me lembrei, Tomás, quando eu estava lá em Harvard, eu fui assistir um evento em Nova York e um economista brasileiro, já mais velho, ele se dirigiu à plateia dizendo assim: eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E aí ele para e pensa um pouquinho e fala assim: na verdade, eu estou muito feliz de estar em qualquer lugar. Então, eu estou começando a me sentir mais ou menos assim. Estou muito feliz de estar aqui e de estar em qualquer lugar. É um prazer estar junto com esse ilustre grupo de painelistas aqui. O Tomás me pediu para falar sobre o Estado, o papel do Estado na pesquisa brasileira. E eu vou expandir isso um pouquinho, Tomás, falar sobre pesquisa e inovação, que foi mencionada várias vezes aqui. Acho que é uma lacuna bem mais forte do que aquela que a gente tem em pesquisa. Mas, começando pela pesquisa, dizem que as pessoas só levam de qualquer fala 3 conceitos. Então, eu vou simplificar para vocês, vou falar de 3 conceitos que vocês já ficam com aqueles que vale a pena, se é que algum vale a pena guardar. Então, primeiro, pesquisa. O Brasil, existe um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia no Brasil que está armado e funciona. Boa parte do financiamento para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia vem de dinheiro arrecadado das empresas, são chamados fundos setoriais de ciência e tecnologia, foram criados no governo Fernando Henrique, e que são suficientes, dado a quebra do Estado que nós estamos vendo, são suficientes para tocar aquilo que a gente tem em pesquisa no Brasil. O que precisa é desvincular isso do orçamento, porque uma vez que os fundos que são recolhidos do setor privado passam a fazer parte do grande saco do orçamento da União, eles são contingenciados, assim como todos os outros, como se o orçamento ordinário fosse oriundo de impostos. O que não é o caso, são recursos do setor privado para atividade específica de pesquisa e desenvolvimento. Então, primeiro conceito para levar. Do lado da pesquisa, não precisa fazer nada, é só implementar aquilo que já existe. Existe um sistema em funcionamento, basta apenas que os recursos não façam parte do orçamento da União, porque isso provoca problemas de toda a ordem, inclusive contingenciamento. Então, é simples de resolver. É claro que, dada a situação de governo, a coisa não pode ser feita imediatamente, teria que ser escalonada, mas não é um problema difícil de resolver.
Do lado da inovação, nós estamos mal. E a questão, eu vou pegar 2 pontos que eu considero centrais. Existe um instrumento do desenvolvimento da inovação, que é o chamado Parque Tecnológico, que a gente entrou numa besteira no Brasil. Nós temos uma fixação com o termo indústria, que a gente só pensa em indústria. Tudo no Brasil a gente só pensa em indústria. O setor privado a gente só pensa em indústria. E quando foram criados os parques tecnológicos, todo mundo imaginou que parque tecnológico era uma versão moderna do distrito industrial da década de 70. Então, nós temos hoje 100 parques tecnológicos em operação no Brasil, todos feitos, quase todos feitos da mesma forma equivocada, que é o seguinte: pega um pedaço de terra a 30 quilômetros da cidade, na beirada de uma rodovia, e dá um incentivo fiscal para as empresas se instalarem lá. 97 desses 100 não deram certo, não funcionam. Só tem 3 parques tecnológicos em operação no Brasil, que é o nosso aqui do Fundão, o Parque, o Porto Digital em Recife e o Tecnopuc em Porto Alegre. De 100, só tem 3 operando. Então, parque tecnológico, segundo conceito, para ajudar aqui no resumo para vocês, parque tecnológico não é distrito industrial. Parque tecnológico ele tem que ser feito aonde estão as pessoas, os bares e as universidades. Então, o parque tecnológico tem que estar aí no centro. Imagina assim, qual um lugar para um parque tecnológico? Botafogo. Os jovens já estão aqui de noite. Tem universidades espalhadas pelo bairro. Então, para fazer um novo parque tecnológico, não é fazer a 30 quilômetros do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, lá no centro de Guaratiba, ou sei lá onde, que não vai dar certo. Vai ser mais um, vai juntar naqueles 97 que não deram certo no Brasil e estão por aí. Então, parque tecnológico não é distrito industrial. Parque tecnológico é um ambiente onde as startups funcionam, que tem que ser o lugar onde estão as pessoas, as universidades e os bares. O entretenimento, para ser de uma forma mais geral, não ser jocoso. Então, parque tecnológico não é distrito industrial, segundo conceito. Terceiro, as startups são fundamentais no processo de inovação e nós já tentamos de tudo no Brasil. E criamos 3 tipos de startup, que são 3 equívocos. O primeiro é a startup que a gente chama de bonsai. A startup bonsai é aquela que é pequenininha, bonitinha, e você volta lá 2 anos depois, ela continua pequenininha, bonitinha, e não tem mercado nenhum, não acontece nada e tal. Essa é a chamada startup bonsai. Você encontra centenas dessas startups nas incubadoras brasileiras. Esse equívoco, eu já fiz isso também, eu sou parte do processo, fui do CNPq, da FINEP, eu conheço o funcionamento do sistema, fiz isso também. Nós temos que mudar. Esse bonsai não resolve. Segundo tipo de equívoco é a startup chamada de PPT. A startup PPT é aquela que é acelerada por alguém para ser apresentada a um fundo de investimento. O diabo é que não tem esse fundo de investimento. Então, no dia que as startups vão se apresentar, esse dia tem nome, o nome em inglês chama Demo Day. Que o sujeito acha que é o dia da demonstração, na verdade é o dia do demônio. Porque o cara vai para lá e ele acha que vai receber aquele investimento que vai ser tão necessário para o crescimento dele. Isso não acontece por uma questão muito simples. Quem está lá assistindo o Demo Day são o ambiente de suporte. Não tem investidor. Quer dizer, nós temos tão poucos investidores em capital de risco no Brasil que em empresas nascentes, as chamadas startups, infelizmente, eu conheço pessoalmente os 5 que existem no Brasil inteiro. Quer dizer, é um negócio tão pequeno que não adianta fazer Demo Day. Demo Day é um dia de reencontro dos amigos da FINEP, do CNPq, do SEBRAE, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, etc. Porque investidor em startup não tem, infelizmente. Dado um outro ambiente regulatório, pode ser que aconteça. E o terceiro tipo de startup, que essa é um tipo mais recente, tem menos dessas aí, mas também tem um efeito muito ruim sobre a economia, é aquela que a gente chama de laureada. É a startup que você chega para o sujeito lá e fala assim, e você, como é que está? Ele fala assim, olha, eu fiquei em 2º lugar no Startup Weekend do SEBRAE. Aí o que mais? Não, eu fiquei em 3º lugar lá na Startup Chile, quase que eles me levaram lá para o Chile. E o que mais? Não, eu também fui num hackathon de não sei das quantas, fiquei em 4º lugar junto com...
E mercado, e venda e tal. Eu falei, não, mas eu ganhei também esse prêmio e agora eu estou entrando no outro. A startup laureada é horrível. O sujeito tem a impressão de que aquilo significa alguma coisa e não significa nada. Então, para não ser negativo e apenas falar do que não deu certo, o que dá certo? Então, não há espaço para o crescimento de as nossas startups que vieram desse ambiente, Bonsai, PPT ou Laureada, elas não vão chegar naquele famoso unicórnio que nós temos hoje 5 no Brasil, graças a Deus, que não vieram desse ambiente, e que dão um exemplo. Não é através desses mecanismos que tem até agora. Qual é o mecanismo que funciona? É juntar a startup com a empresa grande, porque isso nós temos no Brasil. A empresa grande, por sua vez, sabe que precisa inovar e não sabe como. Então, ela tem os recursos, a marca e, principalmente, o mercado para acesso da startup. A startup tem a inovação, a irresponsabilidade e a flexibilidade suficiente para chegar rapidamente com um troço novo no mercado. Ela não tem mercado, né? Na minha época, na FINEP, nós fizemos um estudo grande lá, tem um colega meu aqui daquela época. Para a empresa pequena, ela, para dar certo no mercado, ela precisa de mercado, equipe, dinheiro, inovação e gestão. A gente chamava de MIDIG. Como o presidente era nordestino, a gente chamava de MIDIG. Então, MIDIG, mercado, equipe, dinheiro, inovação e gestão. O que mata a startup? Mercado. O que a empresa grande tem? Mercado. Ela é grande porque ela tem mercado. Então, se você junta um conjunto de startups com uma empresa grande, a chance de sucesso disso, no Brasil, em outros lugares é diferente. No Brasil, o nosso caminho para intervenção ou apoio do governo ao setor é não definir os setores prioritários, como já foi mencionado aqui, mas colocar conjuntos de startups em contato com uma empresa grande que vai levá-las ao mercado. E veja bem, não vamos repetir de novo o problema do passado lá, achar que parque tecnológico é distrito industrial. A startup, ela vai ao mercado que a empresa grande vai facilitar para a startup. Não é ela virar fornecedora da empresa grande. Isso é um outro assunto que já ocorreu no passado. Programa de qualificação de fornecedores e tal, etc. Não é isso. É levar a startup para o mercado da empresa grande. Isso é um negócio legal, a empresa grande leva um banho desse sentimento de inovação, que é muito positivo, e esse é o caminho que nós estamos vendo para o Brasil. E o governo tem simplesmente que incentivar isso. Do lado da pesquisa, é simplesmente implementar o que já está no lugar. Do lado da inovação, lembrar desse conceito. Parque tecnológico não é distrito industrial. Startup, Bonsai, PPT e Laureada não vão progredir. O caminho para o desenvolvimento da inovação no Brasil, com as condições que a gente tem aqui hoje, é a junção da empresa grande com um conjunto de startups por empresa, em que a empresa grande dá acesso ao mercado para esse conjunto de startups pequeno. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Fica aqui uma questão que depois, se pudesse ser abordada por você, se a gente tiver um tempo para os debates, que é como é que se fomenta esse link empresa-startup, porque, em tese, a minha impressão é que as empresas deveriam estar correndo atrás das startups, dado o desafio tecnológico de todos os ambientes de negócio hoje. E parece que não é exatamente isso que ocorre. Vou pedir para o Rui. Rui Schneider, ele é CEO do Schneider e Companhia, conselho do Codemec, eu já fiz essa apresentação aqui. Vou pedir para ele também ser breve, para que a gente possa abrir espaço para os nossos debates. Muito boa tarde. Também quero reiterar meus agradecimentos, não apenas à Fundação Getúlio Vargas, mas ao meu amigo Tomás. Tomás é um batalhador, fundador do Codemec, do qual eu tenho muito orgulho de ser do conselho, e eu sei como é difícil organizar esse evento e, se ao mesmo tempo, com esse evento é importante. Haja visto que tem sido transmitido aqui. Mas já estamos no segundo ano. Isso é trabalho, é dedicação do meu amigo Tomás.
Também meu amigo Francisco Costa e Silva, que é um advogado, um conselheiro de empresas, um ex-presidente da CVM marcante, porém, a idade é a idade. Hoje ele é o pai do Rafa Costa e Silva, talvez o mais celebrado chefe brasileiro, e eu acho que isso é um orgulho muito grande. Então, eu sei a contribuição do meu amigo Costa e Silva, mas sei também do orgulho dele dizer, não, eu sou o pai do Rafa, e o Rafa realmente é um grande nome na cuisine brasileira de renome mundial. Muito bem. Vamos falar, então, nos desafios do capitalismo. E, para isso, é importante conhecermos a realidade atual e de onde nós viemos. Os ataques ao capitalismo não são novos. A rigor, sempre houveram. Hoje, talvez, a ênfase é maior em dois termos: concentração e desigualdade. Obviamente, são termos candentes, são termos provocantes, mas hoje não se fala mais apenas na crise do capitalismo, no questionamento do capitalismo. Não, sintetiza-se em concentração e desigualdade. Veja bem, isso não é novo. O Novo Testamento já falava nisso. Quem não conhece aquela famosa citação, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Caramba, eu acho que o Jeff Bezos, o Bill Gates, nunca foram criticados com tamanha criatividade. E, ao longo dos séculos, isso perdurou. Na Roma Antiga, era interessante o que se falava do creso. Creso era o símbolo, creso era, efetivamente, o paradigma da concentração de renda, do domínio de recursos. O que se criticava pelas ruelas de Roma Antiga do pobre do creso, mas era a mesma coisa, concentração e desigualdade. E nós tivemos ao longo de toda a história. Vejam bem, Veneza, menor escala, Gênova, a época dos descobrimentos, Veneza e Gênova, menor escala, dominavam o abastecimento de especiarias na Europa. Naquela época, as especiarias vinham do Oriente, através de caravanas, e eram os navios de Veneza que traziam para a Europa. Ora, a concentração de renda era brutal, mas era brutal, era apenas um pequeno número, o Doge, seus companheiros, enfim, um pequeno número da nobreza, dos patrícios de Veneza e de Gênova, que usufruíam daquela imensa riqueza. E vieram os descobrimentos. Senhores, os descobrimentos, o que trouxeram de riqueza para Portugal, Espanha e, por extensão, Inglaterra, primeiro com as riquezas naturais facilmente coletáveis, o pau-brasil, depois a agricultura, o açúcar. Vocês podem imaginar o que a cultura do açúcar representou para os pobres plantadores de beterraba do leste da Europa, e, em seguida, a descoberta de ouro, de pedras preciosas. A concentração de renda era incrível. A riqueza que foi gerada, a riqueza resultante, ela era concentrada num número extremamente reduzido da nobreza e da elite de Espanha, Portugal e, por extensão, da Inglaterra. Mas nós temos um outro exemplo interessante. Ontem, 14 de julho, a data magna da França, a celebração da queda da Bastilha. Agora, há um aspecto que é pouco conhecido. Quando Luís XVI, coitado, depois de passar alguns anos preso, ele foi levado para o cadafalso, para a guilhotina. Ele tinha ficado preso aonde? Na Torre do Templo, o Templo de Templários. O que era a Torre do Templo? A Torre do Templo foi uma construção dos Templários para armazenar a quantidade de ouro, de riquezas que eles haviam trazido das cruzadas e continuaram a acumular.
Então, veja bem, essa era a essência. Não se pode imaginar uma concentração maior do que essa, porque é uma concentração física. E, mais ainda, os templários fizeram, ao redor da Torre do Templo, eles fizeram um enclave em plena Paris. Eles cercaram por muralhas e lá dentro não se pagava imposto. Os comerciantes que se estabeleceram dentro desse enclave que circundava a Torre do Templo, eles tinham total liberdade de comerciar, certamente pagavam uma taxa aos templários, mas não pagavam impostos ao rei da França. E havia uma função social, porque era onde os pobres de Paris, onde a camada de menor renda ia se abastecer, sobretudo de roupas, tecidos, algumas ferramentas, porque ali não se pagava imposto. Ou seja, quando nós ouvimos falar sobre paraísos fiscais, não vamos esquecer que talvez o primeiro exemplo, pelo menos que eu conheça, que eu tenha sabido, foi em Paris e esteve ligado à decapitação da família real e de outros nobres. Mas, ou seja, o que acontecia? Não havia registros, não havia registros adequados, não havia divulgação. E mais ainda, a sociedade desconhecia. Ao longo de todos os séculos, até talvez o século XIX, a humanidade pouco sabia do que existia, do que se passava além de alguns poucos quilômetros. Não havia o conhecimento. Não havendo o conhecimento, a vontade de dispor, a vontade de desfrutar também é reduzida e o acesso fica igualmente inibido. O século XIX já trouxe talvez a mais marcante modernização e transformação com a chegada do vapor, dos navios a vapor, das estradas de ferro, a Revolução Industrial, e aí surgiu Marx. Marx surgiu em decorrência da evolução industrial, mas da evolução que aconteceu no século XIX no sentido de propagação de conhecimento, de propagação de ideias. E ele foi um grande beneficiário e o é até hoje. Até hoje, ele possui grande número de seguidores, muitos apaixonados, fanáticos, mas, enfim, o Marx, com todos os méritos daquilo que ele apontou, e também todas as críticas que são válidas para muito do que ele apontou, ele foi fruto de uma época, de uma sociedade em que a informação passou a ser disseminada. Houve uma ampliação imensa do conhecimento. Evoluindo, chegamos agora, e mais diretamente, chegamos a 2013. 2013, nós tivemos o lançamento do livro do Thomas Piketty, O Capital no Século XXI. Acho que, em muito tempo, uma obra não encontrava uma repercussão internacional tão grande. Eu diria, talvez, pouco entendida, haja visto as críticas, os rebates que ele fez, mas, de qualquer forma, Piketty e O Capital no Século XXI foi realmente o surgimento de uma nova ênfase ao aspecto da desigualdade e ao aspecto da concentração. No fundo, se nós depurarmos, se nós analisarmos, a receita do Piketty é simples: mais impostos. Nós não precisamos, se formos debater, muito bem, tudo isso que ele escreveu, belíssima pesquisa, é difícil se contrapor, alguns se contrapuseram, ele refutou, às vezes com sucesso, às vezes não, mas, basicamente, a essência do trabalho de Piketty é mais impostos. Vejam, senhores, a renda per capita mundial
quadruplicou desde 1950. A população mundial triplicou. O percentual da humanidade que vive com renda diária inferior a $2, nos últimos 50 anos, talvez 70 anos, passou de 75% para 10%. O Martin Wolf, editor do Financial Times, ele disse muito bem, ele disse o seguinte: numa economia 20 vezes mais produtiva do que há 2 séculos atrás, mesmo os de baixa renda se beneficiam e têm acesso a bens e serviços que nem os mais afluentes tinham há alguns anos atrás, algumas décadas atrás. E vejam bem, o smartphone, aqui, isso é um exemplo. Quem não tem? E quem tinha em 1992? E se tinha, a que custo? E como era o acesso? E como era o meio de pagamento? Então, o que acontece é que, ao longo dessa realidade de concentração, nós tivemos a ênfase, nós tivemos o mérito da inovação e de correr risco. Quem não conhece os acidentes, e vocês conhecem muito, Kodak é um exemplo que me ocorre de acidente, Teletrim, eu não sei se alguém aqui, Terziane ainda se lembra o que era o Teletrim, né? Mas fora nós aqui, acho que pouca gente, eu tenho falado em algumas plateias que jamais ouviram falar do que foi o Teletrim, que teve muito impacto, por incrível que pareça, teve. Mas o outro, o BlackBerry, nós íamos, não havia reunião de mercado de capitais que não tinha gente com o seu BlackBerry. E a BlackBerry foi para o espaço. Ou seja, concentração ocorreu sem dúvida alguma, mas e os acidentes? Porque esse processo de enriquecimento, e o professor Eduardo Costa chamou tão bem a atenção para o desenvolvimento tecnológico, para a inovação, ele traz riscos. E ao longo desses séculos e dessas décadas mais recentes, as fatalidades foram imensas, foram muitas. Portanto, Jorge, o que acontece é que hoje nós temos informação, temos conhecimento. E aí, pedi para mostrar aqui, veja bem, essa não é a nossa realidade, por mais que se queira apresentar. Ou seja, quando nós temos os grandes detentores de renda, eu não vejo ninguém, pelo menos eu vou bastante a Seattle, não conheço nenhum prédio em Seattle que acomodasse algo parecido com a casa do tio Patinhas. Mas, por incrível que pareça, ainda se tem essa impressão. A ideia de concentração de renda ainda é mais ou menos assim. Ora, as grandes corporações, elas são grandes irrigadoras da economia. E o professor Eduardo falou muito bem quando ele apontou o caminho para as startups. E nós temos a Microsoft, é um grande exemplo, como é a Apple, como é a Amazon. Eles incorporam, às vezes, está certo, compram, outras vezes eles se associam, porque é mais interessante, mas a quantidade de startups, e eu fiquei muito impressionado em conhecer alguns que já tinham feito 2, 3 startups, e elas compraram, se não todas pela Microsoft, uma pela Microsoft, 2 pela Amazon, ou pelos seus fornecedores. Então, e esta é a realidade que transparece tão vilanizada como concentração, como desigualdade. E, finalmente, os paraísos fiscais. Segundo o Piketty, o Gabriel Zucman, da Universidade da Califórnia, professor Castelar,
que é o grande seguidor do Piketty, segundo eles, os paraísos fiscais hoje concentram cerca de 7,6 trilhões de dólares. Não é assim. Óbvio que não é assim. São aplicados, sem dúvida, tax-free, sem tributação do detentor. Mas as organizações que recebem esse recurso, que a acolhem, elas disseminam esse recurso. Elas geram esses recursos, elas geram financiamentos, elas aportam a fundos de investimento, ou seja, há uma circulação desses recursos, senão não se explicaria as estatísticas que nós temos a apresentar. Enfim, deixamos de lado, não vamos deixar de falar, os chamados museus secretos. Há uma parte significativa em obras de arte, e essas obras de arte são os chamados secret museums, onde detentores de coleções guardam. Mas há um risco muito grande, né? De um dia o sujeito abrir a porta e o quadro ter sumido, o vaso Ming ter desaparecido e por aí vai. O que fazer? Então, como tem sido dito e muito bem dito aqui, educação, sobretudo. Mas não apenas a educação básica, essa é essencial, formação, mas a educação de reeducação. Eu fiquei muito impressionado com uma indústria de porte médio americano, um conjunto de indústrias, Goodwin Industries. Eles fundaram o Goodwin College. O Goodwin College é um college destinado a reeducar a massa operária, transformar um operador de torno num operador de robô, transformar um especialista em manutenção de turbinas em manutenção de robôs, e por aí vai. Ou seja, esse processo de educação é realmente um dos caminhos e é algo que nós apontamos como caminho para o futuro. Produtividade virá como consequência, sem dúvida alguma, o meio ambiente também, e não podemos deixar, eu pelo menos sempre aponto, crescimento populacional. Será que a Terra, esse nosso planeta, não é uma nave com lotação esgotada? Ou prestes a ter lotação esgotada? Enfim. Agora, tudo isso precisa ser acompanhado de divulgação. Um livro, a colocação extremamente hábil, resultado de pesquisas sérias, mas de conclusões questionáveis, como o livro do Piketty e outros, recebe muito mais divulgação do que aquilo que efetivamente tem sido a mola propulsora da economia. E, falando ainda de caminhos, é importante a ação do governo. A ação do governo estimulando, orientando, normatizando, mas sem voracidade. E hoje me mandaram um vídeo, que eu vi hoje de manhã, do Marcelo Madureira, ex-Caceta e Planeta, e ele contou um episódio agora que o pai, falecido há alguns anos, deixou uma herança e os filhos dividiram muito bem, e uma parte era um pecúlio para a mãe. Só que a mãe, a senhora, está vivendo e os recursos estão minguando. E os filhos, então, resolveram vender uma propriedade. Então, ouviram um advogado, despachante, e foram proceder, e estavam todos de acordo, não havia conflito algum. Só que chegou a informação que havia um problema no inventário do pai, no tratamento dos bens. Puxa vida, pai tão cuidadoso, que problema? O atestado de óbito estava vencido. E aí surgiu a dúvida: como é que um atestado de óbito pode vencer? Então, isso é a patologia da ação governamental. E aí o especialista informou: sem problemas, é só renovar, não precisa ressuscitar, não precisa trazer um osso, o fêmur do coitado, não.
é pagar R$ 1.800 para renovar o atestado de óbito. Então, vejam bem, senhores, enquanto atestados de óbito precisarem, a custo de alguns centavos, serem renovados, nós vamos estar amarrados. Então, eu espero que eventos como esse e o brilhantismo dos senhores possa contribuir para superar tudo isso. Muito obrigado. Bem, senhores, uma pequena. Eu vou abrir para a plateia para umas 2, 3 perguntas. Eu queria primeiro fazer para o Armando Castelar, admitindo que há um processo em curso de liberalização da economia, né, de não planejamento, menos planejamento. Qual é o espaço para um planejamento estratégico do governo hoje? Qual deveria ser o foco? Não, Eu sou filho do segundo PND, da década de 70 e tudo, que tudo era planejado, né? Como é eu que você acho vê que, isso? definitivamente, o PND é um bom exemplo do que não fazer, né? Hoje, atualmente. Certo, atualmente. Então, podemos começar em não fazer esse tipo de coisa. Eu acho que a agenda do governo está mais ou menos colocada. De um lado, de fato, privatizar, abrir a economia. O Brasil é uma economia muito fechada, eu acho que tem muita empresa estatal ainda, mas, principalmente, eu acho muito mais do que isso, criar um ambiente no qual o investimento privado possa prosperar sem a necessidade de subsídios, de isenções fiscais. Assim. Então, o desafio fiscal continua, a reforma da Previdência, tudo aponta que vai sair maior do que se chegou a tratar, a se estimar no setor privado, no mercado. O jornal hoje falava de quase 900 bilhões em 10 anos, as estimativas das instituições financeiras giravam na casa de 500, 600 bilhões, então acho que foi uma ótima notícia ter saído uma reforma muito mais ambiciosa, mas mesmo essa reforma ambiciosa não vai dar conta do problema fiscal todo, então você vai continuar tendo que saber como é que você fecha as contas, você vai ter a discussão do salário mínimo, você vai ter a discussão da folha de salário, você vai ter a discussão de estados e municípios, então você tem uma enorme pauta fiscal. Você tem certamente a pauta da reforma tributária, que é alguma coisa que penaliza enormemente a produtividade no Brasil. Então, o Estado tem que parar de atrapalhar com a estrutura tributária que ele tem que traz para isso. Isso é gigantesco. A gente sabe que fere interesses de governos subnacionais, fere interesses de setores e assim por diante. Eu acho que essa também é uma pauta extensa. Que reforma fazer? O governo também já anunciou que tem uma parte da reforma que pode ser trabalhista ou não, que é a desoneração da folha salarial, que no Brasil é muito alta, mas, obviamente, você vai ter que colocar alguma coisa no lugar. Isso não é neutro em termos de setores, por exemplo. Quarto, quinto, aí depende de como começa a minha lista, tem enorme problema da segurança jurídica, ou da insegurança jurídica no Brasil, que claramente é um tema que precisa ser tratado. Parte, eu acho, está associada à questão de reforma tributária, mas uma parte grande tem a ver com função das instituições que são supostas gerar essa segurança jurídica no Brasil. Então, assim, eu acho que não é uma pauta do governo dizendo vai ser esse setor ou vai ser aquele setor como foi no PND. Eu acho que a experiência mostrou que o governo não tem essa capacidade. Também não acho que o governo deveria entrar no micro, aí talvez eu discorde um pouco aqui da terceira recomendação, Eduardo. Eu acho que o governo não tem capacidade de juntar fintech com empresa grande. Ele pode não atrapalhar, inclusive não dando incentivos errados, mas, de fato, chegar lá e saber qual é a grande empresa que tem que... Eu confesso que eu não vejo... Não podemos discutir isso, mas eu não vejo o governo sendo capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, acho que são grandes planejamentos estratégicos do governo, deveriam ser grandes linhas. Como é que eu torno investir no Brasil menos arriscado, menos complexo, menos custoso para o investidor privado, para que, de fato, essa agenda liberal que está colocada, com a qual eu endosso muita coisa que está ali, de fato, possa prosperar e gerar crescimento. Senão, como eu disse, vai ser uma agenda que periga daqui a alguns anos não ser substituída por muito mais estatista pelo fato de não ter funcionado pela falta de instituições, de um ambiente que permita ao setor privado prosperar. Obrigado. Eduardo, a provocação está aceita. A questão do link entre empresa... Eu falo isso que eu sou do conselho de uma empresa chamada Cielo, que foi atropelada recentemente por conta de toda a modernização tecnológica. E nós estamos correndo atrás, né? Buscando inovação, nos aproximando
de startups, criando um ambiente dentro da empresa para que elas se desenvolvam, né? Então, isso, mas não é. Como é que isso poderia ser institucionalizado? Não, a questão não era do governo se meter a definir quem que deve ou qual empresa que deve pegar, é simplesmente a regra de uso de instrumentos que já existem, por exemplo, o plano PDTI, PDTA de incentivo à inovação nas empresas, com o próprio Cielo, pode pegar uma parte do lucro e usar dentro de um programa de inovação para essa atividade. É apenas regular que essa atividade é uma atividade que tem um potencial econômico muito forte e deixar as empresas e as startups se relacionarem livremente no mercado. Eu queria só complementar a história ali da agulha, do camelo no buraco da agulha. O Rui falou que a história de que está lá na Bíblia, que é mais difícil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu sempre achei esse negócio muito esquisito, eu acho que isso aí atrapalha muito o nosso relacionamento com o dinheiro e tal, tem a ver com a nossa cultura católica, né? Independente de ser católico ou não, mas a cultura católica. E eu fui pesquisar e descobri o seguinte: está errado. Aquela expressão da Bíblia tem duas possibilidades do erro. Está errado. Não é, no original, em aramaico, não é isso que está escrito. As duas possibilidades são, primeiro, que camelo, em grego, a palavra camelo é a mesma palavra para corda de navio. Então, pode ser que a frase queria dizer, é mais fácil a corda de navio passar no buraco da agulha, essa é uma teoria. A segunda teoria, que é mais divertida, é que nas cidades fortificadas, como aquela de Paris medieval que você mencionou, tinha um buraco para entrar na cidade, que os camelos vinham trazendo mercadoria e paravam na porta daquele buraco. Aquele buraco chama agulha. Então, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha, que era muito difícil, do que o rico entrar no reino dos céus. Depois o nosso cardeal honorário, o Tomás o Tocha meu- de Sá, aqui, qual é a interpretação dele. Os meus alunos da universidade dizem que eu sou especialista em cultura inútil. Então, vai mais uma dessas. Eu estou aberta para a plateia, quem que for, duas perguntas. Perguntas, parodiando aqui o Chico Musnick, perguntas que não sejam conferências, perguntas. Perguntas. Eu sou Luiz Fernando Belo, eu sou o ex-colega de FINEP que o Eduardo falou. Tá? Gostaria um pouquinho de conferência, de dar os parabéns ao nosso Tomás Tocha de Sá, que no auge dos seus 80 anos de vida, está com esse fogo todo para organizar esse seminário, e eu sou testemunha do inferno que é organizar isso aqui. Você não viu ele jogando pelado aos sábados, lá no Clube dos Macacos. Deve Ele ser joga mais pelado, impressionante joga ainda. pelado. Corre ainda, diz ele que corre. Não é? Então, também não tenho vergonha de dizer, por conta disso, que eu conheço o Armando há mais de 50 anos, que nós fomos colegas de colégio de aplicação. Tá? E a minha pergunta é mais uma sugestão do que uma pergunta. Eu acho que a gente pode fazer economia fiscal, economia disso e aquilo tudo, desde que a gente não mate a fonte de receita e não mate jamais o futuro. Ciência, tecnologia e inovação são inquestionavelmente o futuro. Tá? E a sugestão básica é o seguinte: aproveitando a reação de toda a comunidade científica, de pesquisadores e empresários, contra o atentado que se fez à existência da FINEP recentemente, e contra todos os recursos da FINEP estarem bloqueados pelo ministro, sem que nada seja liberado, é transformar o FNDCT num fundo, efetivamente como um fundo de investimento, com a arrecadação sendo feita pela FINEP e perdendo a característica de orçamento e, o que é fundamental, perdendo a característica de morrer a cada ano, ou seja, os recursos que não forem usados ficam ali acumulados. Isso qualquer bom advogado como o senhor monta em segundos. É uma sugestão, é uma provocação, saber o que vocês acham da minha sugestão. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Por favor, pergunta. Seu nome, por favor? Marcelo Vieira. Eu queria uma opinião do professor Armando, que ele mencionou que o PND dos anos 70 é uma coisa que não se deveria fazer, mas como especialista em planeamento estratégico, como é que ele pensa que a gente pode evoluir se somos um país que sempre tem política de governo e não de Estado?
eu ia responder, eu ia fazer uma pergunta igual à sua, mas eu achei que tinha dado espaço para... Vai achar que você fez? Só para complementar a provocação. Tudo aquilo que você falou, Armando, é obstáculo. Sai da frente. Mas você não vê nenhum papel, dentro da linha que você colocou, de o Estado definir algumas prioridades e induzir, não estou dizendo beneficiar a empresa especificamente, não é? Estou falando uma coisa na área educacional, né, em alguns pontos assim que são vitais para que o país rompa esse processo ruim que ele está, né, estrutural. Mas, honestamente, eu acho que a gente tem uma dependência. Eu mencionei a história dos empresários que continuam indo a Brasília, saber o que eles devem fazer, tá certo? Eu acho que a gente devia realmente vencer essa nossa dependência mental do Estado. Eu acho que o Estado tem essa agenda que eu mencionei, primeiro, é grande pra caramba. Segundo, eu não consigo achar que o Estado no Brasil tem, seja porque a política não é de Estado, é de governo, como você colocou, tem capacidade de, tecnicamente, fazer uma proposta de uma política. Assim, é tão capturado, a coisa é capturada de um grau corporativo, por setor, por interesse, por grupos de interesse, que eu acho que qualquer coisa que se tentasse fazer no Brasil vai ser para beneficiar um grupo específico, com isenção, com crédito mais barato, com condições. Então, honestamente, eu acho assim, quer trabalhar, vai fazer infraestrutura, concessão de infraestrutura. Acho que o problema do Brasil, honestamente, o Brasil tem um problema de educação, mas não acho que esse está segurando o nosso... Os estudos mostram que a escolaridade média do brasileiro melhorou muito ao longo desses anos. A produtividade do trabalho não saiu do lugar. Isso, a gente escreveu um livro inteiro, Anatomia da Produtividade, que a gente publicou há mais de 2 anos atrás, e mostra esses dados com muita clareza. Então, assim, você precisa dar ocupação para as pessoas. Então, você tem que acabar com o simples, ou pelo menos... E simples no Brasil vai empresa de milhões de reais, em qualquer lugar do mundo é empresa de centenas de milhares de reais. Então, você tem uma agenda extensa, acaba com o simples, faz reforma tributária, gera infraestrutura... Só isso aí eu acho que você já ia conseguir gerar um crescimento enorme sem estar precisando eleger setores ou priorizar isso, porque a gente não tem capacidade para isso. É totalmente capturado. Todas as políticas no Brasil são inteiramente capturadas. É um ponto que não deixa de ter uma só parcela de verdade, né? Por favor, Eduardo, alguma observação? Eu queria só lembrar eu fui governo uma época, fui 4 anos diretor do CNPq, além da passagem pela FINEP, e numa reunião em Brasília, nós estávamos tratando de um assunto da informática brasileira. Estava lá o secretário especial de informática, era o Ivan Moura Campos, o Eduardo Azeredo, até o governador de Minas, era o presidente do SERP, estava sentado, então, todas as pessoas ali que tinham a ver com a informática nacional. E, a certa altura, um dos membros da mesa vira e fala assim não dá, o governo tem que fazer alguma coisa. Aí eu olhei em volta assim, falei, mas peraí, todo mundo do governo que tem a ver com esse assunto está aqui agora nessa mesa. Então, o governo, a gente tem esse hábito, é uma espécie de desvio mental de imaginar que o governo é capaz de tudo. Tem um livro que foi escrito, O Brasil não é para principiantes, parafraseando Tom Jobim, que diz que isso vem da família real. Quando a família real chegou, a gente resolveu uma opção de problemas do Brasil, então o pessoal imagina que o governo é a família real e vai resolver. Até os que estão no governo. Então... Mais uma pergunta do auditório? Alguma pergunta? Bem, já que não... Perdão. Você quer responder ali? Eu queria só dizer que eu tinha sugerido isso, né, que no caso dos recursos para o Sistema Nacional de Inovação, que já existem, é simplesmente pôr em prática, desvincular do orçamento, é isso que tem que acontecer. Deixa eu fazer uma observação a propósito. Quando eu fui presidente da CVM, pouco antes de ter sido instituída a taxa de fiscalização do mercado de valores imobiliários, toda a instituição financeira paga alguma coisa. O Tomás sabe disso, também estava lá, o Tomás foi o presidente que me antecedeu. Está lá. Só que entra nessa vala comum do orçamento. No final do exercício, ela é superavitária, né? Mas no final do exercício o Tesouro come tudo. Tá? Ou seja, isso é um estelionato com o contribuinte. Eu acho que a questão está muito mais na reforma tributária, de uma maneira mais estruturada. Né? Não, mas só para deixar claro aqui, no caso da CVM, ela é uma instituição pública.
No caso dos fundos setoriais, são recursos do setor privado. Mas agora mesmo você está vendo aí o ministro do Meio Ambiente querendo acabar com o dinheiro da Noruega e da Alemanha. Isso é um problema estrutural. Uma salva de palmas aqui para o pessoal. Muito obrigado a todos.